A Páscoa, parte 1. A Páscoa dos judeus foi ordenada por Deus e estabelecida através de Moisés, 3.500 anos atrás. No judaísmo, a Páscoa ou Pessach, nome que os hebraicos lhe dão, comemora a libertação do povo judeu, escravizado por longos anos no Egito, segundo as Escrituras Sagradas. É comemorada no mês de Abib ou Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico e que corresponde aos meses de março e abril do nosso calendário. Abib quer dizer primavera. A Páscoa dos cristãos. No cristianismo, a Páscoa possui outro significado, porém traz a herança vinda dos judeus. A Páscoa cristã se relaciona com a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Na tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no terceiro dia após a crucificação, num domingo. É a mais importante celebração dos cristãos. A comemoração da Páscoa é realizada anualmente em data móvel, e tem critérios estabelecidos pela Igreja Católica do século IV da nossa era. A palavra Páscoa deriva do termo Pessach, oriundo do hebraico. Na tradição hebraica, Jeová ordenou a Moisés que desse aos hebreus uma celebração. Esta ocorreria para sempre. A Páscoa relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga enviada por Moisés ao Egito, que seria a morte de todos os primogênitos do povo que vivia no Egito. Por 7 dias comeriam pães asmos, sem fermento, como quem tem pressa. Depois dos 7 dias escolheriam um cordeiro para matá-lo e celebrar a Páscoa. E o sangue do cordeiro seria colocado nos batentes e umbrais da porta das casas dos hebreus. Assim o anjo da morte se desviaria das casas dos hebreus. Essa passagem do anjo da morte era o Pessach. Os hebreus ainda não haviam deixado o Egito, mas deveriam celebrar o que estava prestes a acontecer, pois tinham fé na sua saída do Egito. Deveriam comer o cordeiro à noite acompanhado de ervas amargas e pães asmos, isto é, sem fermento, significando a urgência da saída do Egito. Não havia tempo para a fermentação do pão. As ervas amargas estavam associadas ao sofrimento da escravidão pelo qual passaram durante 400 anos em terras egípcias. O cordeiro foi assim morto no dia 14, mas seria comido à noite, depois das 18 horas, que já seria dia 15 segundo a contagem dos hebreus. Os dias dos hebreus se contam a partir do pôr do sol até o próximo pôr do sol, no dia seguinte. Ordenou que comessem apressados, com sandálias nos pés e o cajado pronto nas mãos, significando isso que estariam de prontidão para a viagem. Nesta noite os primogênitos dos egípcios morreram e os primogênitos dos hebreus foram poupados por causa das marcas de sangue em suas portas. Páscoa ou Pessach significa, portanto, a passagem, o que passou por cima das casas dos hebreus. Esta é a Pessach. Deus disse: portanto guardem isto para vós e seus filhos para sempre, e quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, observem esse rito. Este é o significado da Páscoa do Senhor que poupou os primogênitos hebreus no Egito. Durante a peregrinação no deserto não se celebrou mais a Páscoa. Os hebreus voltaram a celebrá-la nos tempos da liderança de Josué, após a morte de Moisés, quando após completar a peregrinação no deserto já se encontravam acampados. Muito mais tarde, com Ezequias, rei de Judá no século 7 a.C., foram feitas algumas modificações. Isso era para que os judeus comemorassem a Páscoa do Senhor no Templo de Jerusalém. O motivo é que o povo comemorava a Páscoa em casa e com inovações pagãs. Havia assim necessidade de uniformização dessa celebração. Então, a partir de Ezequias, a Páscoa seria comemorada somente no Templo de Jerusalém e uma grande afluência de pessoas ocorria nessa data, vindos de todas as cidades da Palestina e também de fora dela. O rei Ezequias unificou o povo disperso para as festas anuais em Jerusalém, com o cordeiro morto no templo no dia 14 do mês de Abib, durante a primavera. Isso foi feito porque a idolatria corria solta em Israel, principalmente na tribo de Dan. Os judeus até hoje celebram a Páscoa no dia 14 de Nisan, que foi quando aconteceu a morte do cordeiro, 3.500 anos atrás, durante o Pessach ou passagem. Como a data é variável, corresponde a algum dia de março ou abril. Clique no card acima para assistir a parte 2 que trata da Páscoa para as crianças. A Páscoa cristã.
Jesus, quando menino, era levado a Jerusalém por seus pais para celebrar a Páscoa. Vinham de Nazaré, na Galiléia, e iam a Jerusalém, em Judá, atravessando o país para celebrá-la no templo. Antes da crucificação de Jesus aconteceu a última ceia. Não sabemos se a Santa Ceia foi pascal. A Bíblia não nos fala em cordeiro ou ervas amargas. Era Jesus um essênio? Os essênios eram de uma facção judaica na Palestina e não costumavam comer cordeiro no dia da Páscoa. Teria Jesus seguido essa tradição? Por que não tinham os essênios essa tradição do cordeiro, como os demais judeus? Porque eram contra o que acontecia no Templo de Jerusalém e contra os sacrifícios diários. Nos escritos do Mar Morto, atribuídos aos essênios, se lê claramente que não tinham o hábito de comer o cordeiro pascal. Eram vegetarianos e protestavam contra o que acontecia no templo. João Batista fez parte da comunidade dos essênios e comia gafanhotos com mel. Alguns dizem que esses gafanhotos na verdade seriam os frutos da alfarrobeira, planta comum na Palestina. Os Evangelhos de Marcos e Lucas. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 13, no dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício da Páscoa, Pedro e João, discípulos de Jesus, lhe perguntaram onde queria ele que se fizessem os preparativos para comer a Páscoa. Os evangelhos narram que Jesus pediu que se enviasse 2 discípulos à cidade. Procurem ali um homem trazendo um cântaro de água na cabeça. Sigam-no e perguntem ao dono da casa em que ele entrar, onde fica o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos. Ora, quem carregava cântaros na cabeça eram mulheres, isso entre os hebreus. Porém os essênios, para se identificarem entre si, carregavam cântaros de água na cabeça. Assim todos saberiam ser ele membro dos essênios. Eram estes homens, os donos da casa em questão, porventura essênios? Acredita-se que sim, então talvez Jesus tenha celebrado a Páscoa sem o cordeiro, à moda dos essênios, pois estes não usavam essa simbologia, a do cordeiro pascal. E no Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 7 há exatamente a mesma informação, dos discípulos indo à cidade procurar o homem com o cântaro. E na Santa Ceia não se fala em ervas ou cordeiro. Havia ali uma ruptura. O vinho era bebido durante a ceia como o sangue da nova aliança. Mas beber sangue era considerado abominável para os judeus. Jesus, ao fazer isso, estaria renunciando às suas heranças judaicas? O cristianismo nasceu do judaísmo, mas apresenta uma renúncia às antigas práticas judaicas e faz uma nova aliança. A Páscoa judaica na época da saída do Egito também havia apresentado uma ruptura em relação às práticas egípcias, pois morando no Egito aqueles hebreus eram mais egípcios que judeus. Haviam sido moldados pela cultura egípcia. A Páscoa dos tempos de Jesus vinha sendo celebrada no Templo de Jerusalém, desde o século 7 a.C. Depois da queda de Jerusalém e destruição do Templo, em 70 da nossa era, esta celebração passou a ser feita particularmente, cada família em sua própria casa. A Bíblia dá uma dimensão do grau de importância da ressurreição para a crença cristã. Entendemos que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido. O cristianismo tem Jesus Cristo como o Messias, tão aguardado. De acordo com o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, a ressurreição de Cristo ocorreu quando se dava o Pessache, trazendo à cristandade um novo significado para a Páscoa, a renovação da vida. Este é o sentido que se deve dar para a celebração da Páscoa. Olá, que bom que você assistiu este vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar nossos conteúdos com seus amigos e familiares. Veja se você aparece como inscrito no canal Jesus Fala, e se o sininho está marcado em preto para receber todas as notificações de novos vídeos. Visite nosso site jesusfala.com e participe também das nossas redes sociais. Será sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigado e muita paz para a sua vida.